Depois do supra vem o infra. Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Não vamos demorar hoje, não vou ficar dando recado, nada. Vamos para o estudo e vamos ver hoje o infralapsarianismo e vamos dar um geralzão naquela tabela que eu mostrei semana passada para vocês. Vamos comparar para a gente ver as diferenças do arminianismo. Sou um reformado, infralapsarianismo e supralapsarianismo é uma questão da teologia reformada. Aí, viu como vocês ficam batendo cabeça? Vocês, calvinistas, vocês brigam até entre vocês, isso não é uma discussão, isso não é briga. Eu e o meu irmão, que ele é infra, não tem problema nenhum. Então, somos os dois calvinistas, somos os dois reformados, mas nós divergimos da forma como as coisas acontecem, percepção, com que nós entendemos que as coisas acontecem com os decretos de Deus. Amém? Então vamos lá. Bom, a ordem infralapsariana. Tá, Vanessa aqui está estudando, já está falando infra e supralapsarianismo assim, ó, mais rápido que ela fala exegese. Os infralapsários ou infralapsarianistas, como um amigo diz, recorrem mais particularmente às passagens da Escritura nas quais os objetos da eleição aparecem numa condição de pecado, em estreita relação com Cristo e com objetos da misericórdia e da graça de Deus. Então, por exemplo, um apela para quê? Para a graça e misericórdia de Deus. O outro, soberania. Tá bem? Então vocês veem, quando eu converso com vocês, que eu sempre friso soberania. Sim, a linha que eu sigo é a linha supra. Mas meu irmão infra não é herege. Muito pelo contrário. Tá bom? Então isso que vocês têm que entender. Assim como meus irmãos arminianos não são hereges. Então esse é o ponto. Então Mateus 11, 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tá bom? 26 eu também li aqui, ó. João 15, 19, ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 30, ó. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essas passagens, né, aí a gente continua. Romanos 9, 15, 9, 16, Efésios 1, 4 até 12, 2 Timóteo 1, 9. Lembrando que eu recomendo que você sempre estude todo o contexto, toda a passagem como um bloco, tá, para entender o contexto. Essas passagens parecem implicar que no pensamento de Deus a queda do homem precedeu a eleição de alguns para a salvação. Essa é a ordem oficialmente adotada pelas igrejas reformadas nos cânones de Dort. Enquanto a ordem supralapsariana pode ser considerada a mais ideal das duas, a infralapsariana é a mais histórica. Primeiro Deus faz o quê? Ele decreta criar o homem. Então, depois que ele decretou criar o homem, ele decretou permitir a queda do homem. Tá? A gente já vai comparar tudo isso. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês a ordem que as coisas acontecem. A ordem dos produtos alterando o viaduto. Em seguida, decretou eleger para a vida eterna certo número de caídos que mereciam condenação e deixar de lado os outros, consignando-os à destruição eterna pelo seu pecado. Então não é consigná-los à destruição eterna de graça, mas por causa do pecado que foi sim cometido. Isso é muito importante. Então, tanto aqui no infra quanto no supra, o que as pessoas merecem? Inferno. Por quê? Porque elas caíram. Todos caíram. Então ele decretou, permitiu a queda do homem. Todos os homens caíram. No B. No D, finalmente decretou providenciar um caminho de salvação para os eleitos. Então, essa é a ordem infra. Vamos dar uma olhada naquela tabelinha
que é material do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Você que é aluno, assistindo a aula que trata de infra e supra, que é muito, a aula de decretos, a aula da predestinação, é muito mais detalhado, entendeu, do que a gente está vendo no vídeo aqui. Então, se você quer aprender mais disso, conheça o nosso Bacharel Livre em Teologia, que o link está aqui na descrição. Tenho certeza que você vai ver a palavra de Deus de uma outra maneira. E você que é meu irmão arminiano, não precisa ficar preocupado, não. Não quero te transformar em calvinista, não. Tá bom? Você vai aprender a produzir teologia. Você vai aprender isso, mas olha a coluna do arminianismo aqui, ó. Ninguém está aqui para te enrolar, para te trazer para o lado gelado da força, não, tá? Então, supralapsarianismo, a gente viu o que ele faz? Deus começa elegendo alguns e reprova o restante. Aí o infralapsarianismo, ele cria todas as coisas primeiro. No supra, ele elege e depois ele cria. Aí o infra, ele cria e depois permite a queda. Permitir a queda no supra, ele vem quando? Aqui embaixo. Ele vem no terceiro. Ele vem no terceiro ponto. Isso é muito importante que você entenda. Aí, o eleger vem aqui no terceiro ponto no infralapsarianismo. Então, ele primeiro cria, depois ele permite a queda e depois ele elege. No supra, ele elege, aí ele cria, aí ele permite a queda, entendeu? E aí os dois aqui no final providenciam a salvação para os eleitos e chama o eleito para a salvação. No arminianismo, ele cria e permite a queda. Ele é parecido com o infra aqui, mas aí ele já tem uma mudança no conteúdo do decreto, não apenas na ordem. Por quê? Porque enquanto ele cria e permite a queda, o que é muito parecido com o infra, entendeu? Aí no 3, em vez de eleger, ele providencia a salvação. Mas ele providencia a salvação para quem? Para todos. Então, no infra e no supra, ele providencia a salvação para quem? Apenas para os eleitos. Entendeu? Então aqui já vem. Aí vem o chamado do eleito à salvação, tanto no supra quanto no infra. E aí no arminianismo é o ponto 4, tá bem? E o ponto 5, ele elege os que creram. Então aqui a eleição, tá vendo? Que é o número 1 do supra e o número 3 do infra, que é totalmente soberano de Deus, aqui você tem a ação do homem, ou a gente pode dizer a resposta do homem, que é apenas uma parte deles, que vão crer. Então o que acontece? Ele elege apenas aqueles que creem. E essa é a grande diferença, tá bom? Então você vê, supra e infra é a ordem dos tratores aqui não alterando o viaduto. Por quê? Porque os dois aqui são visões calvinistas. Agora, o arminianismo, ele muda a ordem, mas muda o conteúdo. E ele muda, tá? Não são conteúdos totalmente diferentes. Ele muda pontos dos decretos. Tá bom? Então, essa é a diferença. É assim que é a ordem dos decretos para a salvação. Ou supra-lapsariano, porque eu sou supra, ou infra, tá? Que é a versão histórica das igrejas reformadas. Os dois são calvinistas. E a visão arminiana, que é uma visão arminiana mesmo, entendeu? O arminianismo tem algumas nuances nesse aspecto, mas são detalhes pequenos, entendeu? Detalhes tão pequenos de nós dois aqui, você que está me assistindo. Então espero que vocês tenham entendido o ensino que eu trouxe para vocês, e para vocês entenderem isso nos mínimos detalhes, a gente tem o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, um curso que não é um curso em turmas, então você consegue estudar no tempo livre que você tem, não tem limite para terminar, então se você começar hoje e quiser terminar daqui 10 anos, tá valendo, e que você tem acesso vitalício. Ou seja, você se matricula hoje, vai estudar e se forma. Mesmo assim, teu usuário e senha continua válido, porque o nosso negócio não é ficar rico com curso. Nosso negócio é te ensinar a boa, velha e maravilhosa teologia. Então, link do Bacharel Livre em Teologia está aí na descrição. Deus abençoe demais a sua vida. Até a próxima. Fica com Deus.